Agora, gente, falando em gostar, falando em motivação, eu sempre tenho motivação pra ajudar um amigo. Né? Eu tô até aceitando que ele não me pague. O cara não tá me pagando. O cara me deve o cara me deve 200 vai reais. Vai receber tudo dentro do jurídico e do financeiro. Ele não me paga. É constrangedor. O cara que não tá conseguindo pagar 200 reais. Eu aprendi isso com o Flamengo. Você viu? Os caras se reuniram lá, todo mundo. Lá, hoje os caras faturam 1,5 bilhão. Calma, vai chegar. É constrangedor. Mas é isso que eu falo, não vou cobrar meu amigo. Você tá generoso. E o momento dele é cada vez pior. Eu nem lembrava dessa porta. Mas eu te lembrei, né? É sempre bom eu lembrar. Não, foi verdade. Porque você, quando ganha, você lembra. Foi verdade. Você esquece. E mande também a nossa querida produção recuperar. Eu falei quando o Gabigol ia fazer a merda antes de junho. Tá bom. Eu deixo a produção recuperar. Eu deixo muito bem. Obrigado, e é quinto. Vai ficar me devendo 300. Não, só me faltava essa, cara. Eu vou entrar com a Só me faltava essa. Agora, e o Corinthians, hein? Quase que perde pro Cuiabá hoje. Se livrou de uma... O Corinthians é um negócio. Quer comprar goleiro, vai. Quem quer ver goleiro bom, vai no Corinthians. E todo melhor jogador do Corinthians é o goleiro. O menino pegou pênalti hoje lá. Donelli, Matheus pegou o pênalti. O Atlético Paranaense pegou bem. Pegou também, então. Isso já vem há algum tempo, sendo o Cássio, aí o Carlos Miguel, por pouco tempo. Walter quando entrava. Walter quando entrava. Quer dizer, nos últimos anos do Corinthians, quer comprar goleiro, vem no Corinthians e olha que é bombardeado toda hora. O Cuiabá faz o gol com menos de 5 minutos. O Corinthians permanece ainda na zona de rebaixamento. Né? Dentro de casa, lotados, quase 40 mil. Não joga bem de novo, não rende. Não cria, e quando é atacado é que o Cuiabá tirou. O Cuiabá quis se defender, pegar os 3 pontos com 1-0, teve chance de fazer o segundo, não fez, mas toda vez que o Cuiabá agrediu o Corinthians, o Matheus Donelli estava lá para defender. A zaga do Corinthians é o convite ao prazer. Sim, Fábio, tudo bem, mas é assustador, né? O Corinthians não consegue se impor nem contra o Cuiabá. 12 jogos e 9 pontos. Uma vitória. Uma vitória. Se disputou 36 pontos, você tem 9, com uma vitória. Tava vendo a campanha do... E a vitória é contra o último. Tava vendo a campanha do ano passado, Fluminense. Foi ruim, né? Eu tava vendo em 12 jogos como é que tava. Tinha 3 vitórias ano passado. Tinha só 3 pontos a mais, teve um monte de empate. Tinha 12 pontos, mas tinha 3 vitórias. O que tem desempate lá na frente é o número de vitórias, né? Esse ano ganhou uma de 12. É assim, é uma realidade. Já falou várias vezes, mas por ser um grande clube, acho que talvez muita gente duvide, mas cara, é evidente que o Corinthians é candidatíssimo a rebaixamento. Isso está ficando muito claro. Brigar ali com uns para não... Se salvar, vai salvar raspando ali. Esse time é pior que o do ano passado. É pior. O ano passado quase caiu. O time desse ano é pior. Você vê as alterações que o Antônio Oliveira teve que fazer hoje, ele trocou os 2 laterais, saiu o Léo Maná, entrou o Mateuzinho, saiu o Hugo, entrou o Matheus Bidu, que até fez o gol de empate. Aí a outra foi o Pedro Raul no primeiro tempo ainda, né? Ele tirou o Caetano, o zagueiro, meteu o Pedro Raul e meteu o Kaique, que é garoto, que fez o gol do título da Copa São Paulo. Como é que um plantel desse está entre os 4 mais caros do Brasil? É uma loucura total. Isso não entra na minha cabeça. Você sabe que aqueles Twitter, enfim, joguei na CEP com aquele time ruim do Palmeiras, puseram um elenco ontem e eu vi o Eldinho, que o Corinthians mandou pro Palmeiras. Lateral direito. Aí eu fiquei pensando, aquele elenco do Palmeiras, ruim, que era 2013, é parecido com esse do Corinthians em nível assim. Porque, veja, a próxima rodada já vai marcar 1/3 do campeonato. Então nós estamos falando de um Corinthians com 25% de aproveitamento, com praticamente 1/3 do campeonato. Ô, Piperno, você pega assim, ó, Renato Augusto, Cássio, Fábio Santos, Gil, Juliano. Esses caras são caros. Eles não têm salário de 300 mil, 400, meio milhão. Paulinho? É tudo acima, Paulinho. É tudo acima. Como é que continua ainda com uma folha dessa? Para mim é um mistério. Que era alto. Esses caras não ganham menos de meio milhão. Esses aí que eu falei, e saiu todo mundo. É mais misterioso que a dona Edna aparecer de intermediária. Para mim é aquelas coisas que o Corinthians não consegue explicar. E eu acho que, assim, é muito, muito, muito preocupante. E quando eu brincava aqui, falava, o time café com leite e tal, né? É um café muito ralinho, aquele café assim de boteco de beira de estrada, porque daqui a pouco, sabe, não é café com grão aí selecionado. O time é muito fraco. Lamentavelmente. Gente, mas agora falando sério, porque quase jogo nenhum a gente diz que o Corinthians é favorito mais.
O torcedor do Corinthians, né, quando ele me encontra na rua, ele fala, pô, pilhado, vocês não dão uma moral pro Corinthians? Joga bem. E eu respondo na lata. Eu falo, você quer que eu fale o quê bem do Corinthians? Não tem nada pra falar bem do Corinthians. E é verdade. Esse cara é Fala que é favorito. Teve 12 jogos do campeonato, ganhou um, é favorito. E ele é maluco, ele abre o programa falando com o Pipé, falou, eu defendo o Corinthians, você não vai defender. Aí eu falei, problema seu, você tá vendo não? Mas é lógico. Porra, o tá enxergando não? Só vou chegar aqui agora. Tá falando que o clássico vai ser fácil. Eu chego aqui agora, trabalho no Jovem Pan, eu vou ter que, não, pô, tenho que dizer que o Corinthians jogou bem, que não sei se é o que os caras vão dizer, muda de rádio, o Vampeta tá maluco. Não, mas você tem que honrar teu clube. Você tem que falar, um clássico não vai ser fácil, não. Um clássico a gente vai bater de frente com você. Pergunta pros torcedores aí, tudo na rua aí do bar pra ver se... Imagina o Vascaíno falando isso lá contra o Flamengo. Não vai ser fácil, não. Aí toma de 6 na cabeça. Pô, mas é. Mas a proporção é essa mesmo, assim, não de 6-1. Flamengo, Vasco, Palmeiras, Corinthians. É parecida a proporção hoje, atualmente. Não digo que vai ganhar de 6. Não é isso. Mesmo quando tem uma diferença, ganhar de 6 é muito. Ô, Bruno, mas hoje a diferença do Flamengo o time do Vasco, se você pegar o time do Vasco, é melhor que o Corinthians, pô. O elenco do Vasco é melhor do que o do Corinthians. Porque o time do Vasco às vezes joga bem. O Corinthians o elenco do Vasco é melhor do que o elenco do Corinthians. Quem tá falando do Vasco aí, o Vasco tá na frente do Corinthians 1 ponto. Mas o time do Vasco tem mais alternativas do que o Corinthians. Ô, Viga, mas é constrangedor essa fase do Corinthians, assim. Como é a do Vasco, que o Vasco hoje quase dificultou pro Bahia, perdeu, mas já era esperado. Agora, cara, são clubes que você não tem esperança nenhuma. E aí mostra como o lado administrativo, financeiro, né? Como diz o Vampeta, também jurídico, tudo isso influencia bastante na performance, no desempenho. Eu tenho na minha cabeça que a Via Cruz do Corinthians começou desde o Itaquerão, e nada contra o estádio, né? Contra a arena do Corinthians, mas foi ali que foi o ponto crucial, onde, ao que me parece, as dívidas começaram a crescer. Corinthians se embananou, se complicou todo pela sua vida financeira, na sua vida financeira, e aí vem nessa espiral que, infelizmente, coloca o Corinthians na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A situação é mais aguda, mais difícil para o Vasco da Gama, que tentou se agarrar numa SAF que estava aí à disposição, que era uma espécie de boia, não era a melhor SAF, não era o melhor administrador. São dois gigantes do futebol brasileiro que perigam bastante no Campeonato Brasileiro desse ano de voltarem à Série B. Infelizmente, né? Porque são dois times enormes, dois times gigantes, mas que não transmitem confiança, não transmitem credibilidade, e o adversário já não olha com tanto respeito assim, não à história, mas sim ao momento vivido tanto por Corinthians quanto por Vasco da Gama. A questão financeira, hoje em dia no futebol, é fundamental, é crucial. O Vasco da Gama, supostamente na sua SAF, tinha muito dinheiro no bolso, fez contratações a peso de ouro, mas não conseguiu formar um elenco decente. E o Corinthians vende, negocia, dispensa, e ainda consegue ter uma das folhas salariais mais caras do futebol brasileiro. É preciso uma due diligence, uma transparência, um choque de governança, de compliance nesses dois times, senão, infelizmente, não vão chegar a lugar nenhum, pilhado. Mas às vezes eu acho que parece que o torcedor vive em outro planeta. Porque, sério, juro, não foi só um torcedor do Corinthians que me falou isso, não. Pô, vocês não dão uma moral pro Corinthians, hein, pilhado? Gente, não dá pra dar moral pro Corinthians. Se o torcedor quer que dê moral pro Corinthians, na minha opinião, ele não tem vergonha na cara. Pô, ele tá vendo o que o time dele tá fazendo. É uma vergonha atrás da outra. Olha essa temporada do Corinthians, gente. Tirando a Sul-Americana, que é a baba da baba, o Corinthians não foi pro mata-mata do Campeonato Paulista. 10ª campanha. Isso não acontecia há 10 anos. O Piperno aqui adicionou 10ª campanha do Campeonato Paulista. E a depender do que faça na Sul-Americana Brasileira, nem na Copa do Brasil do ano que vem vai estar. Olha só. Esse ano já está. Esse ano estava por causa do Palmeiras e do Red Bull Bragantino na colocação brasileira. Tem risco de ficar fora da Copa do Brasil. No Brasileiro, não sai da zona do rebaixamento. E joga mal todo jogo. Cara, o que esse torcedor quer que a gente fale? Porque é o que eu falo, o próprio torcedor. O torcedor do Corinthians tem que só criticar. Ele tem que falar, porque é o que eu falo, se o Corinthians estivesse tentando melhorar ali financeiramente, a gente vai fazer um time fraco, vamos gastar pouco, mas para pensando no futuro. Mas não, o Corinthians está só gastando mais, está contratando mal,
como diz o Vamp, é a terceira ou quarta maior folha salarial do Brasil. E essa draga, Bruno. Agora é um time caro e ruim mesmo, não se justifica. E gastou demais. A gente já falou várias vezes aqui, mas pô, é aquela coisa: 5 milhões de dólares no Pedro Raul, 4,5 de euros em 60% no Mateuzinho. É um salário altíssimo para o Igor Coronado. E os profissionais não têm culpa, os jogadores não têm culpa disso, né? Eles foram procurados. Se ofereceram um ótimo salário para eles, pô, que bom. Sorte deles, da família deles, ótimo. Mas o Corinthians, ele hoje tem um elenco caro, ruim, não está mesmo passando ainda por uma reestruturação financeira. A atual diretoria, o atual presidente, ele tem que se preocupar mais em permanecer na presidência do que em qualquer outra coisa. É uma situação muito difícil mesmo, e não vejo no atual presidente, assim, esse cara pode começar uma reestruturação no Corinthians. Não consigo ver nele, nas declarações, nas ideias, não consigo ver. O Augusto Melo vai sofrer, mas ele vai começar uma reestruturação no Corinthians. Não consigo ver nele a pessoa para fazer isso. Foi eleito democraticamente. Acho que ele é um cara que foi eleito por 3 anos, pelos sócios, pelos conselheiros, tudo certo. Mas eu não vejo nele a pessoa que vai começar a tirar o Corinthians do buraco, não. De perna. Olha, eu já citei aqui umas 300 vezes os casos do Hamburgo na Alemanha, que já foi campeão de Copa dos Campeões, foi o último grande a ser rebaixado, né, para a segunda divisão alemã, e o Hamburgo vai para a 7ª temporada consecutiva de Bundesliga 2. Na França, até essa ascensão do PSG, o time com mais títulos era o Saint-Étienne, que nessa última temporada brigou para não cair para a 3ª divisão. Então, o futebol mundial está repleto cada vez mais de grandões que caem e não conseguem voltar. Aí você olha para Corinthians e Vasco. Qual a perspectiva de curto prazo para os dois? Ganhar na Mega Sena? Eu não sei. Bom, só fazendo aqui uma observação, hein, gente? O clube que mais investiu nessa temporada passou a ser o Cruzeiro. E o Cruzeiro já é o 5º colocado na tabela, hein? Aí, quem gosta de falar do Tico, tem que se render. Eu avisei. Ah, mas você não vê muito jogo. Ah, mas você não entende de bola. Eu sou malandro da bola, irmão. Esquece. Eu sou malandro. Eu tô ali nos bastidores, eu fico ligado em tudo. Né, Bruno Prado? Os reforços do Pedrinho não estrearam ainda. Mas vai melhorar ainda mais. Vai melhorar ainda mais. Aí você vai olhar pra mim, porra, Tico, tu é sábio. Muito. Você é sábio. Muito. O Abel deu treino dia 5 de janeiro lá pro jogador. Avisa pros jogadores que dia 5 eu estarei aí dando treino. Pedrinho tá galopando, hein? Pedrinho tá vindo, hein? Pedrinho, qual dos Pedrinhos do Vasco? Uma foto no camarote, ele com os 6 reforços do lado. Olha aí o banquete de reforços pro Cruzeiro.